Bueno, buenos días. La verdad que es un gusto y una alegría poder recibirles en la facultad, pero fundamentalmente el motivo por el cual están hoy en la facultad, que es poder tener un encuentro con Erika Hilton, es ella, que está visitando Uruguay, visitando Montevideo, en realidad, porque no va a salir de Montevideo. Bueno, en realidad Erika viene en una oportunidad de un proyecto de extensión que estamos haciendo desde la Facultad de Ciencias Sociales con Misangas, y aprovechamos para esta venida para invitarla desde el Centro Interdisciplinario de Estudios Feministas, que es un centro nuevo de este año, que con gran alegría y orgullo participamos, y que bueno, hay varias integrantes aquí también compartiendo. Y nos pareció una oportunidad bien interesante poder convocar a un conversatorio. La idea es algo, un va y viene con Erika Hilton, que es una mujer trans, activista, y con una trayectoria muy impactante para sus 28 años. Aunque voy a confesarles, cumple 29 dentro de poquito. Así que bueno, y les voy a leer muy rápidamente porque que bueno, Erika es la primera mujer negra y trans en ocupar un escaño en la legislatura municipal de San Pablo. En el 2020, al 27, fue la mujer más votada de todo el país, con más votos de todo el país, entre todos los partidos, y ella fue electa por el PSOE, que es el Partido Socialista y Libertad. Exactamente. Una militante y activista por causas LGBTQIA y antirracistas, feministas. Su trabajo ha sido reconocido por premios nacionales e internacionales, yendo mucho más allá de los límites urbanos. Erika fue expulsada de la casa a los 13 años, pasó por las calles y la prostitución, regresando con su familia después de 5 años. Fue activista del movimiento estudiantil y gracias a su militancia y a su actividad, el transporte público en el interior del estado de San Pablo está mal traducido, pero bueno, tú después podés contar lo que hiciste para que a causa de que no podías la cartera de identidad, sí, que no te daban por tu nombre social, sí, y a partir de su militancia se logró que efectivamente cambiaran la cartera de identidad. Y fue fundadora del primer curso preuniversitario para personas trans en la ciudad de San Carlos. Habiendo pasado ya por un mandato estatal, ahora la concejala Erika Hilton sigue siendo la primera persona trans en presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de San Pablo. De manera pionera dirige el trabajo de la primera Comisión Parlamentaria de Investigación en la Historia de Brasil, que investiga la violencia contra trans y travestis. En el 2021 ganó 3 premios internacionales en reconocimiento a su trabajo, uno de los 100 afrodescendientes más influyentes del mundo, siendo la única política brasileña y político en la lista de 2021 de este premio. Es una de los 20 líderes de la nueva generación nombrada por la revista estadounidense Time, y una de las 5 activistas LGTB del mundo premiadas por MTV European Music Awards por su lucha en defensa de la comunidad. O sea, casi nada, todo lo que ha hecho esta señora en sus 28 años. Así que bueno, la verdad que es un honor, es una alegría, y además creo que para nosotros, en Uruguay en general, pero creo que para nosotros recibirla desde el Centro Interdisciplinario de Estudios Feministas es un buen, es como un buen augurio, es un inicio que nos llena de orgullo poder tenerte acá. Y bueno, y creo que Carmen te va a dar las palabras de bienvenida, pero para la facultad también creo que es un orgullo, y para la universidad en su conjunto, porque creo que también desde la universidad son temas y que tienen que entrar, tenemos que abrir las ventanas mucho más grandes para que estos temas estén presentes en la agenda universitaria en general.
Así que bueno, muchas gracias por estar y le doy la palabra a la decana, a Carmen Vidal. Le agradecemos además que esté hoy acá a las 10 de la mañana. Bien, estoy antes siempre. La pandemia me lleva ahí. Bueno, buenos días y estoy muy contenta de recibirlos presencialmente, después de 1 año y medio de esta facultad prácticamente cerrada, ¿no? Como la facultad en general, esta facultad y en persona como decana, y no solo como decana, sino como docente e investigadora de esta casa de estudio, realmente es muy satisfactorio recibir a una activista social de la altura de Erika Hilton, que yo tenía todo preparado una presentación, pero ya la hizo Mariana. Porque, bueno, y en el marco de un proyecto, de un llamado de extensión de un grupo interdisciplinario como el que está promoviendo este tipo de actividades, ¿no? Que, como bien Mariana planteó, el Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas. Así que, bienvenida, Erika, esta es tu casa y podés asistir todas las veces que quieras y te vamos a estar muy contentos y agradecidos de recibirte. Yo, aparte que Mariana me sacó un pedacito de la presentación, había preparado algunas reflexiones sobre esta nueva categoría de derechos ciudadanos, como son los derechos de género, étnico-raciales, etarios, ¿sí? O sea, de edades, entre algunos, hay otros, ¿sí? Y me había preguntado, si bien este grupo de derechos, digo como reflexión para este conversatorio, de estos nuevos derechos, como se llaman, ¿sí? Están en la agenda internacional y también han penetrado en América Latina con fuerza, podemos decir promedialmente desde los 90 en adelante, y en muchos países de la región de nosotros se han consagrado, ¿sí?, a través de leyes y políticas públicas que han favorecido el ejercicio de esta nueva categoría de derechos. Sin embargo, son recurrentemente amenazados, ¿no? O sea, la pregunta es ¿por qué son recurrentemente amenazados? Ya sea porque siempre se están revisando si las políticas públicas o las leyes, o siempre se está planteando, bueno, a ver, vamos a revisar algunas medidas o leyes que se alcanzaron para el ejercicio complejo de esta nueva categoría de derechos, ¿sí? Creo que no es una apreciación mía sola, creo que esto hay evidencia empírica, ¿no? Sin embargo, ¿por qué se diferencian de los derechos ciudadanos clásicos? ¿Sí? No es que estén tan ejercidos en América Latina, como son los civiles, los políticos y los sociales, ¿no? Pero sin embargo, más allá de los continuos golpes de Estado blandos, ¿sí?, o rupturas institucionales fuertes que ha tenido América Latina, no entra en cuestión que la democracia es un valor. Podemos tener dificultades y podemos cuestionar la calidad, pero nadie se anima a decir, ningún grupo nostálgico, no a la democracia, ¿sí? ¿Da para entender? Voy a hablar más despacio. Pasa lo mismo con los derechos civiles, que si bien están amenazados 2 por 3 con realmente represiones contra la ciudadanía muy fuertes, nadie reivindica la represión por más que se ejerza, ¿sí? Y también los derechos sociales, que si bien hay cuestionamiento acerca de los parámetros de redistribución o la mejora de los parámetros de redistribución, nadie reivindica viva la pobreza y la desigualdad, ¿sí? Aunque exista en América Latina pobreza y desigualdad, pero nadie se anima, por más que lo piense, no me importa, nadie se anima a reivindicarlo. Sin embargo, esta nueva categoría de derechos siempre están amenazados. O sea, de diferente manera cuestionamos, bueno, en el caso uruguayo y en el caso brasileño, la ley de interrupción del embarazo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cuestionamos el matrimonio igualitario, ya es menos, pero lo volvemos a cuestionar. O sea, todos los avances siempre están en cuestión. Y la pregunta, y esto lo dejo para la reflexión,
¿Y por qué estos derechos, a diferencia de los otros, que no quiere decir que se implementen bien en la región o que tengan todas las garantías de implementación, nadie reivindica en contra, ¿sí? ¿Y por qué estos derechos permanentemente, con los cambios de orientaciones políticas o de coaliciones, están todo el tiempo como siendo revisados, por algún sentido, ¿no? O sea, hay una falta de consenso consolidado de que estos derechos, nos gusten o no, son derechos y tienen que tramitarse y consolidarse. Puede haber nuevas medidas, pero no pueden estar todo el tiempo cuestionados. Yo elegí como 3 explicaciones y le dejo la que a mí me parece que es muy importante y que puede ser objeto de debate en el observatorio, ¿no? La primera es que una agenda de 30 o 40 años de nuevos derechos es muy joven, ¿sí? Y más para un continente como latinoamericano, donde no logró consolidar los otros. No lo reivindica en contra, pero no lo logró consolidar, ¿no? Es joven. Esa puede ser una explicación. La otra explicación, que es la más plausible y que es la que reivindican algunos estudios, es que esta nueva agenda de derechos cuestiona núcleos básicos de la organización social, ¿sí? Núcleos, valores, roles tradicionales, pero aparte de roles tradicionales, cuestionan también exclusiones tradicionales que hacen a la organización social en América Latina y en las sociedades modernas. Ya finalizo. Y la tercera, que a mí me parece que es muy importante y que yo no la veo tanto como objeto de reflexión, tal vez porque sea la que más me interesa a mí, la otra explicación es el tipo de actores que defienden y reivindican estos derechos. Los actores, esta es como mi preocupación, ¿no? Porque ha sido una línea de estudio mía. Los actores que defienden y reivindican estos tipos de derechos no son corporaciones o neocorporaciones, son movimientos. Y los movimientos son fragmentarios, ¿sí? Tienen picos de actividad, ¿sí? Esto no quiere decir que esté mal o esté bien, pero la pregunta que les dejo, terminando, es cómo hacer de esta característica, que es un rasgo de este nuevo paquete de derechos, porque no tenemos que transformarlos en corporaciones. Pueden seguir siendo movimientos, y son movimientos porque es la expresión que tienen. ¿Cómo podemos hacer de esta característica movimentista un valor que permita consolidar y renovar permanentemente este consenso sociopolítico acerca de que estos derechos vinieron para quedarse y no van a estar más cuestionados? Podemos tener dificultades de implementación, eso es otra cosa, de ejercicio, ¿no? Como los tenemos en los clásicos, ¿sí? Pero no pueden estar permanentemente cuestionados o puestos en duda con cada cambio de orientación o de correlación de fuerzas políticas. Entonces, dejo eso, esta es mi preocupación, ¿sí? Bueno, tal vez porque no trabajo en parte estos nuevos derechos, trabajo otros, pero me parece que hay un trabajo importante, ¿sí? Que tiene que ver en cómo esta acción movimentista, que es un rasgo, y no tenemos que negar de los rasgos, se transforma en una fortaleza distinta a otros actores colectivos para consolidar un amplio consenso político que no vuelva todo el tiempo a dudar o a poner en dudas, digo, las medidas tomadas, ¿no? No sé si contribuyó, pero esto es como mi preocupación central. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, y me parece interesante pues la agenda de derechos efectivamente es impulsada desde los movimientos, que lo pone en la agenda de los partidos, como son los partidos los que toman la iniciativa. Bueno, ahora sí, empiezan, te doy la palabra a ti, para que después vaya a Erika. Costaza Moreira, también vive en el centro, pero la conocemos. Hola. Bueno, buenos días a todas
y a los caballeros que nos acompañan, la inmensa mayoría aquí son mujeres, así que bueno, empleo el plural femenino. Buenos días a todas. Gracias por estar. La actividad, y Carmen, la decana, acaba de hacer una buena introducción, se llama Resistencia en contextos políticos conservadores, el nombre que le pusimos a la actividad. Y bueno, Carmen hizo un anticipo de una reflexión sobre derechos, resistencias, retrocesos, regresiones. Bom dia. Bom dia. É um grande prazer tê-la por aquí. Y la primera pregunta, la idea, yo voy a hacer unas pocas preguntas al inicio y después es un conversatorio, y en los conversatorios se conversa. Entonces, Erika, aquí en Uruguay nosotros sí tuvimos mucho avance en una agenda de derechos, ley trans, matrimonio igualitario, que fue redactado por una mujer trans, dicho sea de paso. Más allá de lo que pasó, hay que hacer el reconocimiento a Michelle Suárez, que fue la redactora del proyecto de matrimonio igualitario, y que fue la primera mujer trans en ocupar una banca en el Senado, y bueno, tuvo esa actividad como muy central. Y bueno, tuvimos la ley de interrupción voluntaria del embarazo, las leyes de violencia de género, marihuana, muchas leyes que implicaron comprar conflictos grandes con el bloque conservador, pero bueno, fueron impulsadas, como bien dice Mariana, como bien dice Carmen, desde el movimiento social, pero luego se transformaron en acciones políticas concretas. Y acá viene la primera pregunta. Erika, contanos un poco cómo pasás del activismo social a vivir en el corazón de los partidos. El PSOL es un partido divino, muy querido, y no lleno de activistas sociales, es un ejemplo de partido, movimiento, pero bueno, está en el corazón del sistema de partidos también. Entonces, ¿cómo fue pasar del activismo social y cómo fue meterte en el corazón del sistema de partidos? ¿Cómo lo decidiste? ¿Qué te impulsó? Contanos tu reflexión sobre esto. Buenos dias. Sim? Sí. Bom, vou Pode falar em falar em português, português. mais devagar. Sim, vou falar em português. Bom, primeiramente, bom dia a todas. É uma grande alegria estar aqui nesta manhã, participando desse encontro para discutirmos um pouco essas pontes que nos conectam entre Brasil e Uruguai. Muito feliz de saber que estou no coração do PSOL. Talvez o próprio PSOL ainda não saiba. Mas voltarei ao Brasil comunicando. Bom, a minha trajetória do movimento social para o ativismo político, para a política institucional, ela se dá de forma bastante natural. Acho que, como já foi lido na minha biografia, eu tenho uma trajetória muito comum, muito genérica, muito parecida com a trajetória da maioria das mulheres do meu país, que são iguais a mim, e cresço em um lar onde a humanidade, o respeito e o pertencimento era algo que fazia parte daquilo. E quando eu me vejo nas ruas, abandonada pela família por conta de um discurso religioso, vivendo e vendo todas aquelas realidades de marginalidade compulsória, de violência, de desgraça, de morte, ali naquele momento é onde começa a despertar em mim um desejo de fazer política, de fazer ativismo, de trazer voz às bandeiras que eu carregava no meu corpo. Só que eu não tinha nenhuma referência, eu não sabia como fazer aquilo naquele momento. Então eu vou viver da prostituição a minha adolescência inteira, sem tomar ciência de como mudar aquela realidade, e depois, quando eu volto para minha casa, é que é possível começar a pensar como romper com aquele lugar e com aqueles espaços. E eu digo que a minha história é o que me faz entrar no ativismo. O lugar por onde o meu corpo passou, as histórias que o meu corpo viu, ouviu e viveu, fez com que eu entendesse que era preciso e urgente que outras histórias como a minha não se repetissem mais, que mulheres iguais a mim não precisassem passar por tudo que eu passei
pelo simples fato de se ser quem se é. Então, volto para casa e aí vou para a universidade, onde eu começo a organizar a minha luta com o movimento estudantil. Milito no movimento estudantil, vou fundar um cursinho pré-vestibular para travestis e transexuais na USP, em São Carlos, né? São Carlos é uma cidade do interior de São Paulo, e nesse momento eu começo também a compreender que só estar como ativista, talvez eu conseguisse atuar em uma esfera muito pequena. Talvez o trabalho que eu estava desenvolvendo enquanto ativista fosse um trabalho que precisaria ser maior, precisaria ser mais macro, alcançar mais pessoas. Eu confesso que, a princípio, não gostei muito da ideia. Pensei que a política não era um espaço para mim. Achava que eu era muito mais militante, ativista, que queria estar do lado de fora, brigando, gritando, hasteando cartazes, que seria mais livre se fosse desta maneira. Mas também fui me dando conta de que a minha ausência naquele espaço significava a retirada dos direitos da minha comunidade. Significava que a minha comunidade não teria uma voz representativa dentro do parlamento. Então, fui pensando e fui juntando esses pontos e entendi. Talvez agora seja a hora de dar um passo a mais. E isso não significa que eu não serei mais uma ativista. Muito pelo contrário, eu serei uma vereadora ativista. Eu levarei o meu ativismo para dentro da política institucional. E assim conseguirei alcançar mais pessoas e aquele trabalho de base pode se transformar em políticas públicas. Então, acho que é desta maneira em que eu vou saindo da militância, dos movimentos sociais e entrando na política partidária, na reflexão de que na política partidária, o que eu fazia enquanto ativista poderia ser maior, poderia alcançar mais pessoas, e que era necessário e urgente, quando nós falamos em democracia, que um corpo igual ao meu também possa estar no parlamento. Não é possível falarmos em democracia quando as mulheres, o povo negro, as LGBTs, as populações indígenas não estão nos lugares de tomadas de decisão. E quando nós não estamos nesse espaço, nós perguntamos quais são as decisões que são tomadas sobre nós, quem decide por nós e o que decidem por nós quando decidem sem nós. Então, assim, eu achei que era importante que eu ocupasse esse lugar e levasse a militância, levasse o ativismo também para dentro do parlamento. Muito obrigada, muito obrigada. Aqui a expressão para quando se passa do social para o político se chama de passo largo, o passo longo, o passo longo. Então, acá una segunda pregunta que tiene que ver con el título de esta actividad, que por cierto es, creo que de las primeras actividades públicas que hacemos como centro feminista, como centro interdisciplinario de estudios feministas, es sobre el contexto de Bolsonaro. ¿Cómo es hacer política en los tiempos de Bolsonaro? Sé que has hablado sobre eso, hemos leído una entrevista muy linda que hicieron en La Diaria, a ti, de 2 páginas, donde hablaste mucho sobre hacer política en los tiempos de Bolsonaro. No es solo hacer política en contextos políticos conservadores, sino que el bolsonarismo implica mucho más que un contexto político conservador, es un contexto de violencia política, el asesinato de Marielle Franco, como que lo ejemplifica muchísimo. Y bueno, junto a esta pregunta de hacer política en los tiempos de Bolsonaro, con una cosa que a las politólogas nos interesa mucho, que es este mandato colectivo. Sí. ¿Qué es eso del mandato colectivo? En el año 2018, ella integra la Asamblea Legislativa como vereadora, ¿no? Sería como edila nuestra.
y hacen una bancada activista de 9 personas. Sí. Y tienen un mandato colectivo. Una cosa sobre la que le queremos preguntar, porque es algo bien novedoso, ya sabemos cómo son los mandatos políticos, parecen muy personalizados, pero ellos logran tener un mandato colectivo. Así que te pedimos que nos cuentes sobre eso. Sí. Vamos lá. Ser política que defende os direitos humanos no Brasil durante a gestão de Bolsonaro, eu classificaria como um grande desafio diário. Primeiro porque o Brasil sempre foi um país que persegue e mata defensores dos direitos humanos, né? Nós também temos aí mais um recorde. É um país que mata, com recorde também, mulheres trans travestis. É um país extremamente racista. E toda esta realidade, muito antes de Bolsonaro. Esses são os valores que fundam o Brasil. Estes são os valores que estão intrínsecos no imagético social, no senso comum da população brasileira. Então, é muito preocupante quando nós temos um presidente que se elege em um país onde os valores são contra os direitos humanos, são contra as mulheres, são contra os negros, são contra as LGBTs, e ele se coloca como alguém que legitima esta violência, como alguém que fomenta esta violência. Então, aquelas pessoas que viviam às sombras do preconceito acabam vindo para o centro e se sentindo autorizadas a expressarem o seu ódio, a sua violência. E aí, quando nós vamos fazer política para esta população, sendo parte desta população, é muito difícil. É, de fato, um grande desafio de resistência, de sobrevivência, porque, como você muito bem coloca, nós temos um exemplo, que é Marielle Franco, que foi morta como foi, se tornando um caso mundial, não só do Brasil, que todo o mundo reconhece o que aconteceu com Marielle, e todas nós temos medo, porque muitas de nós, quando somos ameaçadas, recebemos mensagens dizendo que teremos o fim que Marielle Franco teve, que seremos mortas, porque não nos querem ocupando a política e porque tem um presidente que legitima este processo. Porque tem um presidente que diz que sim, no Brasil não há espaço para esta gente. Esta gente, nas palavras do próprio presidente, serão varridas do Brasil. Então, de fato, é muito difícil, porque o bolsonarismo, ele não ficou preso apenas na presidência da República. Nós também temos nas câmaras de vereadores, nós também temos nas Assembleia Legislativa, nós temos representantes deste pensamento em todo o espaço no Brasil, o que dificulta com que nós possamos levar adiante muito de nossos projetos e de nossas pautas. O compromisso do bolsonarismo é pela destruição desses direitos que a decana questionava, porque sempre são revisados, porque não querem que tenhamos direito, porque não querem que alcemos outros lugares que não aqueles que já estão pré-determinados. E o que o governo Bolsonaro vem fazer é reforçar os lugares precários destas populações. É dizer que os nossos espaços são no subemprego, que as pessoas LGBTs devem voltar para o armário, que as mulheres devem ser silenciosas, assediadas, abusadas. Então, é extremamente difícil fazer política no Brasil de Bolsonaro. Porém, o povo brasileiro é um povo muito resiliente, é um povo muito resistente, é um povo que já passou por muitos processos históricos. Talvez nós não tenhamos tido na República um presidente tão
asqueroso como é Jair Bolsonaro. Mas já tivemos outros episódios muito ruins. Talvez na República Bolsonaro tenha sido um dos piores. Não estou me referindo ao processo de ditadura, nada. Depois desse processo. Até porque também sou muito jovem. Então, a minha análise ela é um pouco restrita, né? Então, eu acredito que não tenhamos tido ninguém pior do que Bolsonaro. E ele representa ameaça concreta, não só aos direitos destas populações, mas à nossa vida. Nós temos medo de fazer política no Brasil de Bolsonaro. Eu precisei mudar a minha vida completamente depois de eleita. Andar com escolta, com segurança, tentaram invadir o meu gabinete dentro da Câmara. Nunca ouvi dizer que um homem tenha sofrido uma tentativa de invasão ao seu gabinete em uma casa legislativa. As mulheres estão ameaçadas das mais diversas formas e maneiras nesta gestão. E há um reforço, o ódio que Bolsonaro estimula, que ele empodera, que ele encoraja. Então já era difícil para nós fazermos política antes de Bolsonaro e agora com Bolsonaro ficou ainda mais duro, mais difícil. E estamos todas sob constante ameaças de morte e precisando nos proteger o tempo inteiro, porque há um presidente e há um pensamento no Brasil que diz que o nosso lugar não é na vida pública, não é na política. E também estamos lá para mostrar que o nosso lugar é onde nós quisermos. E também será na política. Queiram eles ou não, nós estaremos na política e fazendo diferença na política e abrindo as portas, escancarando as portas da democracia para que muitas outras possam também estar. Com relação aos mandatos coletivos, em 2018, quando vou tomar a decisão de se saio do ativismo para a política institucional, isso se dá através do convite da bancada ativista, que é esse mandato coletivo do qual eu fiz parte. O que seria, na teoria, um mandato coletivo? O mandato coletivo, importante frisar, na teoria, um mandato coletivo. O mandato coletivo seria um mandato onde a justiça eleitoral só permite que uma pessoa tenha seu CPF cadastrado junto à justiça. Então, nós escolheríamos, né, qual pessoa seria essa, e esta pessoa seria o nome na urna, né, a pessoa que representaria oficialmente este mandato. Nos demais, as campanhas, o santinho, tudo que o mandato fizesse durante a campanha, traria todas as outras pessoas. No caso da bancada ativista, 9 pessoas. Então, um nome na urna, porém, para as pessoas, seria publicizado, vendido, que esta é uma candidatura que será compartilhada. As tomadas de decisões será compartilhada, tudo será feito de forma dividida e democrática. Esta é a ideia, a teoria do que são os mandatos coletivos. Fomos às eleições, o mandato coletivo se elegeu, inclusive muito bem, tendo sido a 10ª cadeira mais bem votada da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e entramos para a política. Eu não tive uma experiência conforme aquela que dizia a teoria, por isso reforço que aquilo era teórico. Mas ainda acho que os mandatos coletivos, na ideia de mandato coletivo, pode ser bom, porque é uma forma das pessoas que talvez única não conseguisse entrar, talvez juntando 2, 3, 4, pudessem entrar. O problema da minha experiência particular é que eram 9 pessoas, então pensemos a loucura que é isto. Você compartilhar
decisões dentro de um espaço institucional com 9 pessoas. Além disto, eram 9 pessoas que não pensavam iguais. Eram 9 pessoas que não enxergavam o mundo da mesma forma, que não tinham os mesmos valores políticos. Tenho a sensação que era uma grande confusão entre socialistas, liberais, negros e racistas, trans e transfóbicos. Era um grande caos. Essa é a impressão que eu tenho. E aí, chegamos à Assembleia Legislativa, não nos conhecíamos profundamente, porque o coletivo Bancada Ativista organizou, chamou, reuniu essas pessoas. E reforço, a ideia era boa, as pessoas que não. Talvez, se trocássemos as pessoas, pudesse ter dado certo. Depois disso, o Brasil replicou outros modelos de mandatos coletivos. E eu olho e digo, me parece bom. De longe, não sei lá, de longe, me parece que estão alguns funcionando. Então, reunir 9 pessoas, eu acho que já é reunir um grande número de pessoas, e 9 pessoas que não tinham a mesma visão de mundo. E quando eu digo trans com transfóbicos, negros com racistas, socialistas com liberais, eu não estou exagerando, eu estou dizendo a verdade. Era exatamente nesse contexto em que as coisas estavam acontecendo. Talvez, a princípio, as pessoas não tivessem noção de quem eram os racistas, de quem eram os transfóbicos, de quem eram os liberais, mas precisando conviver todos os dias, pensando política junto, seria impossível que nós não chegássemos à conclusão de quem eram quem. Então, começamos o primeiro ano de mandato, eu comecei a perceber que alguma coisa estava muito errada e que eu não suportaria continuar naquele modelo. Até porque eu penso que algumas coisas são inegociáveis, a vida e alguns direitos não se negociam, são necessidades urgentes e básicas. E aí era preciso, nessa ideia de compartilhamento, fazer algumas concessões para poder atuar. E tinha uma outra questão que ocorre muito nos mandatos coletivos, é que o espaço do plenário, o espaço das tomadas de decisão, o espaço oficial, as outras pessoas não podiam ir, senão aquele que era o nome na urna, porque para a lei, para a justiça, só era deputada a pessoa que havia cadastrado o seu CPF junto à Justiça Eleitoral e concorrido às eleições. Os outros, que se chamavam co-deputados, eram assessores. Estavam nomeados em cargos de assessores. E nós precisamos pensar que estamos trabalhando com egos, quando reunimos pessoas em um espaço extremamente personalista, onde elas vêm com uma ideia de que as coisas serão compartilhadas, e a instituição diz, aqui não. Vocês podem compartilhar o que vocês quiserem da porta para a rua. Aqui as coisas já estão moldadas. Então, conflitos também da ordem do ego começaram a surgir. E aí, de fato, se começou a se transformar em um fardo muito pesado para que eu pudesse suportar e continuar naquela grande bagunça que tinha se transformado. As reuniões de trabalho não eram mais reuniões propositivas, eram reuniões de lavar roupa suja, era reunião de entender qual eram as questões. E aí disse, não dá para mim, sairei deste lugar e talvez não voltarei mais para pensar em compartilhar este espaço. Por quê? Porque eu acredito que a grande maioria dos mandatos progressistas de esquerdas já são mandatos compartilhados. O meu mandato é um mandato compartilhado porque eu não tomo as decisões sozinha. Eu não tenho o braço para estar em todos os espaços e pensar todas as propostas e pensar todos os caminhos. Acredito que o compartilhamento desta maneira, aonde um nome se elege
um nome senta na cadeira e, a partir deste lugar, reúne-se o seu grupo de pessoas confiáveis, alinhadas ideologicamente, para pensar a política, no meu ponto de vista, tem sido muito mais produtivo do que a minha experiência com os mandatos coletivos. E esta é a minha experiência. Talvez outras pessoas possam ter uma experiência diferente e melhor que a minha, mas a minha é essa. Gracias, Erika. Estábamos muy interesadas, ¿no?, en el tema del mandato colectivo. Efectivamente, acá en Uruguay, el mandato colectivo es el del partido, como se dice. Pero, a pesar de que el Uruguay tiene una normativa mucho más basada en los partidos que en las personas, esa es una diferencia con Brasil. Hasta electoralmente uno vota en partidos, no en personas. Aún así, el tema de la propiedad de la banca es un tema normativo muy duro, igual que en Brasil, ¿no? La banca pertenece a la persona. Sigue existiendo esta tradición de la banca y la persona que conspira mucho con el mandato colectivo. Pero gracias por la sinceridad, por la sinceridad con la que habla, ¿no? Así hay que hablar de política, porque si no, no nos enteramos de nada de lo que pasa. Ahora solo voy a hacer 4 preguntas y después las dejo a ustedes. Y que ella también pueda hacer sus preguntas. Y que ella pueda preguntar también, porque si no, la tenemos acorralada, la agarramos acá, no la dejamos salir hasta que conteste todo. Bueno, ¿cuál es tu evaluación en todo este recorrido político que es diverso? Porque ahora ella tiene su banca, ¿no? Ahora es a banca de ella. En este recorrido, ¿cómo es tu balance de cuánto has podido representar a quienes representas solo con tu cuerpo, ya con tu cuerpo, ¿no? Las mujeres, la población trans, la población afrodescendiente, eso que nosotros decimos representar con el cuerpo, uno se puede o no representar con el cuerpo, pero el cuerpo ya dice muchas cosas de quienes somos. ¿Cuáles han sido tus satisfacciones más grandes? No voy a hablar de éxito, ¿no?, de suceso, que es una palabra horrible, pero tus satisfacciones más grandes. ¿Y cuáles han sido tus aliados? Previsibles y capaz que imprevisibles. ¿Algún aliado que apareceu aí debaixo das pedras e que você não pensava? E algum aliado que você esperava e que não foi? Mas, ¿quiénes han sido tus aliados? ¿Cuáles han sido tus satisfacciones o tus decepciones en relación a esa representación política? Bom, a representação do corpo, ela é uma representação fundamental, importante e que gera identificação. Através do corpo, as pessoas podem se reconhecer, e acho que esta é uma representação muito importante. Mas é claro, não só a representação do corpo. Eu digo sempre que o corpo por si só, ele é vazio. Não basta ser mulher, não basta ser negra, não basta ser LGBTQIA+. No Brasil, nós temos muitos exemplos de mulheres, de negros, de LGBTQIA+, que os seus corpos não representam as pautas destas comunidades e destas populações. Então, eu acho que o corpo precisa estar alinhado com a narrativa das bases, com as necessidades dos grupos, com aquilo que está sendo pensado e produzido por estas populações, para que, de fato, tenhamos direito. Um corpo que está a serviço do patriarcado, da branquitude, dos processos liberais, neoliberais, dos processos homofóbicos, LGBTfóbicos. É um corpo que, apesar de ser feminino, negro, LGBT, não diz nada. O corpo, por si só, sozinho, não diz nada, ainda que o diga muito, porque mesmo que esta pessoa esteja do lado de lá da questão, o corpo dela a situa no mundo. Não sei como eles não enxergam isso, não sei como eles vivem fingindo que não, que eu sou diferente
de vocês, porque passei para o lado de cá. E a única coisa que penso quando vejo isso é: o lado de lá sabe que você não é diferente de nós. Você se convenceu por algum motivo que era, mas eles sabem que não. Então, acho que esta é a minha visão sobre essa representação do corpo. Agora, falando em decepções, aliados com surpresas ou sem surpresas, as decepções, algumas, talvez, mas aliados a gente encontrou muito. Eu imaginei que a vida política fosse ser mais solitária, mais difícil. E o que eu percebo é que as pessoas que estão próximas talvez não queiram muito ser minha aliada, porque elas pensam, ela pode apagar o meu brilho. Ela é uma rival, o que me assusta, em certa medida, porque penso, as eleições são feitas por disputas, então, em alguma medida, nós estamos rivalizando quando chegam os momentos de irmos às urnas. Mas não é uma rivalidade ruim, não é uma rivalidade perversa, é uma rivalidade que faz parte do jogo democrático. Eu preciso pôr a minha proposta, a minha colega ou meu colega irá pôr a sua proposta e as pessoas irão escolher qual proposta melhor representam a elas. Eu não vejo mal nenhum em se algum momento a minha proposta não for suficiente para as pessoas que eu pretendo representar, que os meus colegas possam ter propostas melhor, e essas propostas serão aceitas. Isto faz parte da democracia, isso faz parte das eleições. Então eu percebo que as pessoas que talvez pudessem ser mais aliada, inclusive até porque estamos dentro do mesmo partido, muitas vezes, acabam me decepcionando. Eu tive algumas decepções com colegas de partido. Acho que poderia colocar essas, porque talvez das pessoas que estão no mesmo espaço que o meu, é da onde eu pudesse ter alguma expectativa, alguma espera. Eu não posso esperar alianças de pessoas que estão em outros lugares, mas aquelas que estão no mesmo espaço que o meu, eu esperava que nós pudéssemos caminhar juntas. E muitas vezes a sensação que eu tenho é de estar um pouco sozinha, isolada destas pessoas em particular. Mas, por outro lado, tive muitas companheiras do Brasil inteiro que me mandam mensagem dizendo que se inspiram em meu trabalho, que se inspiram em meu mandato, pessoas de outros partidos que fizeram alianças, inclusive queria citar uma vereadora que tenho muita amizade por ela, que é uma vereadora de um partido de direita, liberal, mas que tem sido uma companheira na Comissão de Direitos Humanos, na CPI da violência trans. Essas são surpresas que me agradam, de pessoas que eu não esperava que houvesse um acolhimento, que houvesse uma reciprocidade, que houvesse um espaço de diálogo, e esse espaço veio, esse espaço aconteceu. Então, não sei se a palavra seria exatamente decepção para algumas coisas que ocorreram e aconteceram, mas um dessabor, sabe? Uma não espera do que talvez eu esperasse mais companheirismo, mais aliança, mais coisas juntas. Então, eu acho que eu elencaria desta forma possíveis decepções e possíveis alegrias, vou dizer assim, satisfações dos encontros que a vida foi proporcionando. Este foi o primeiro ano do meu mandato enquanto vereadora na Câmara Municipal. Talvez seja muito cedo para dizer sobre alegrias e decepções. Talvez eu tenha muitas mais decepções e muitas mais alegrias também, espero não acumular apenas decepções. É que às vezes na política é mais fácil se decepcionar do que se alegrar. Na política, as alegrias são pílulas pequenas, mas existem. Então, acho que esta é uma das alegrias que eu citaria. E aí, de um modo mais geral, neste um ano de mandato, também me alegrou muito que, apesar destas decepções, não só usar o corpo, mas usar a política como plataforma
de transformação da vida da minha comunidade, eu acho que é uma das coisas que mais me trouxe alegria. Poder enxergar de fato que através do meu corpo na política eu posso impactar a vida das minhas. Eu posso usar a política como um instrumento de reparação histórica para a minha comunidade. E esta é uma das alegrias maiores que eu já pude sentir. Eu tinha muito medo de chegar lá e ficar isolada, sozinha, e não conseguir fazer absolutamente nada. Eu tinha muito medo da ideia que se tem da esquerda no Brasil, que é uma esquerda que grita, que esperneia, que não propõe. Não que eu não grite e esperneie, às vezes eu grito e esperneio. Sou ser humano, mas eu não queria passar o meu mandato apenas gritando e esperneando. Eu queria poder propor, eu queria poder deixar um legado de políticas públicas do qual eu olharia para trás e sentiria orgulho. Tenho conseguido. Apesar dos obstáculos, apesar dos desafios, apesar dos duros enfrentamentos e, às vezes, de uma certa solidão política, eu tenho conseguido ganhar uma respeitabilidade dentro do Parlamento Municipal de São Paulo para que aquilo que é possível possa caminhar. E algumas coisas caminharam e isso me dá uma felicidade gigantesca. Bueno, a mí me queda solo una pregunta y ahora espero que se preparen. Tiene que ver con algo que você disse. Sobre a cooptação da agenda da diversidade por parte dos partidos de direita. Entonces, la pregunta es, esta relación izquierda-derecha, feminismo, diversidad, puede haber, ¿cómo se relaciona esta representación política del feminismo, de la diversidad con la izquierda? Obviamente todos tenemos una respuesta para eso, no hay una verdad, cada uno se posiciona en relación a estos temas. Hay feminismo, puede haber feminismo dentro de los partidos de derecha. Ya sabemos que una izquierda que no es feminista no es izquierda, como decimos acá, pero ¿qué pasa? Sí, bueno, existe, pero eso lo tengo por aquí, que es la crítica con el fenómeno de las figuras de la diversidad que se incorporan a los partidos de derecha. Entonces, queria preguntarte sobre esto. Bom que começou dizendo que não há uma resposta única e nem simples para esta questão. Não é como fazer um bolo, mas eu fico pensando um pouco sobre... Às vezes eu sou muito radical e digo, não há. Porque os valores que o feminismo, os valores que a diversidade, a luta diversa defende, não estão aclopados nestes partidos de direita, não são defendidos por esses partidos. O que esses partidos fazem é negar, inclusive, parte desses direitos, é ir na contramão desses direitos. Não adianta dizer para mim, no Brasil nós temos um partido tradicional, não, entre os partidos que nós temos agora, talvez ele até esteja ficando uma coisa mais a centro do que a direita, porque a situação no Brasil é bastante assustadora, que chama PSDB, um partido extremamente tradicional. E no PSDB nós temos o tucanafro, porque o símbolo do partido é um tucano. Então, tucanafro para os negros e diversidade tucana para as pessoas LGBT. Talvez tenha alguma coisa feminista e eu não sei. Quando eu olho para isso, eu fico pensando, legal, há negros aqui, há LGBTs aqui. Mas quando nós vamos nos aprofundar no que estão dizendo o tucanafro,
ou o Diversidade Tucana, nós vamos, e o que foram as gestões destes governos para os direitos destas populações, e aqui eu estou citando um exemplo, só para ilustrar o que eu estou falando, mas nós podemos ir para partidos muito mais reacionários, muito mais conservadores, que o PSDB se tornaria até um partido de esquerda, se colocado ao lado desses outros partidos mais de extrema direita, né? E há um discurso onde nós não odiamos os gays, nós odiamos a prática da homossexualidade, nós não odiamos as travestis, nós odiamos que elas andem desta maneira. Então, eu me pergunto, será que é possível falarmos nestas lutas e nesses direitos em um espaço político onde todas essas lutas são descaracterizadas e todos esses direitos são negados? E não só negados por esta fala de eu não odeio gay, eu odeio a prática, mas negado quando nós vamos olhar as políticas. Como votaram esses partidos no direito ao casamento igualitário, no direito ao uso do nome social, no direito a toda e qualquer legislação voltadas à população negra, às mulheres, à comunidade LGBTQIA+. O diagnóstico que nós teremos é que estes partidos sempre foram contra os direitos desta população, ou quando não, votaram meia cidadania. E quando nós falamos da luta feminista, quando nós falamos da luta das mulheres negras, do povo negro, das LGBTs, nós não queremos meia cidadania. Nós não queremos continuar cidadãs de segunda classe. Nós queremos ter equidade, direitos iguais para todos. Então, eu me pergunto, é possível que estas lutas caibam nesses partidos? É possível que espaços que nunca tiveram compromisso com estas pautas possam se reivindicar feministas, negros, LGBTfóbicas? Não quero ser eu a juíza para bater o martelo e dizer que não, mas acho que esta é uma reflexão que é muito válida. Nas eleições, né, agora, nas prévias que nós estamos passando no Brasil, para que os partidos possam decidir quem será o seu candidato à presidência da República, nós tivemos um outro episódio protagonizado também por um político do PSDB, que é o Eduardo Leite, que foi a um programa de televisão na emissora Rede Globo, um programa de grande audiência, do nada assumir sua homossexualidade. Um homem conservador, que nunca teve compromisso com as pautas LGBTs, disse ser homossexual. E deve ser mesmo. Espero que não tenha mentido apenas para se eleger. Mas o questionamento que fica não é se ele é ou se ele não é homossexual. Isso não nos interessa, não é sobre nós. O questionamento que fica é porque, em véspera de eleições, este homem que nunca falou sobre esta pauta, nunca defendeu esta agenda, nunca teve nenhuma preocupação com esta comunidade, vai a uma emissora de televisão, em horário nobre, assumir sua homossexualidade. O que me parece é que há uma grande cooptação dessa agenda, porque tem percebido que esta agenda elege, que esta agenda consome, que esta agenda movimenta a economia. Eles não estão preocupados com os direitos desta população. Eles estão preocupados com os números gerados por esta população. E isto, para mim, não é luta. Nós não somos números, nós somos pessoas que sofremos
que sentimos na pele o que é ser mulher em uma sociedade machista, o que é ser negra em uma sociedade racista, o que é ser LGBT em uma sociedade LGBTfóbica, o que é ser pobre, trabalhadora em uma sociedade classista. Então, quando eu paro para avaliar a relação que estes partidos têm com as nossas lutas, e eu percebo que eles não estão preocupados com nós, mas sim com os números que geramos, eu chego à conclusão, sem querer ser juíza, de que talvez não seja possível. Muy bien. Bueno, creo que Erika ha dado algunos elementos más que interesantes como para movernos ideas, cabezas, inquietudes, y que estaría bueno abrir ahora para intervenciones de ustedes, abrir para preguntas de Erika. Lo que sí les pedimos en todo caso es tratar de ser concretos, hablar despacio para que Erika entienda, porque no tiene muchos problemas y ser lo más concretos posibles, y abrir el espacio para el ping-pong. Así que bueno, a ver, ¿quién empieza? Pásame el micrófono. No, pero le doy acá. Ahí atrás. No, esa es Amanda que está acompañando. No sé, a ver quién se anima. Todo es cuestión de empezar. Bien, Mariana. Capaz que presentarnos. Sí, también. Mi nombre es Mariana, bueno, formo parte del Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas. Es un honor tenerte acá y conocer tu experiencia, tu vida, además. Yo te quería preguntar dos cosas bien concretas. Acá se ha disputado desde los movimientos feministas la integración o no de mujeres trans. Bueno, alguna reflexión tuya en ese sentido. Y también preguntarte cómo fue la vuelta a tu hogar como mujer trans, pero ahora política, y cómo eso también en ese vínculo entre lo personal y lo político, cómo incidió. Gracias. Eu já respondo? No sé, capaz que si hay dos más o uno o dos más, juntamos. Como é espanhol, eu prefiro responder, porque depois não Entonces dale, tú mandas a responder. porque senão não vou recordar depois. Bom, um prazer. Já esqueci, tá vendo? A primera. Sim. E depois a relação política individual, sendo uma mulher trans na política e etc. Ok. Eu sou péssima para guardar as perguntas nas mesas. Acho que o feminismo, ele nasce da necessidade de se dar direito às mulheres e todas as mulheres. Esta é uma primeira ideia. Depois, quando nós vamos olhar a concepção do feminismo em sua essência, nós vamos perceber que, a princípio, se falava de um tipo de mulher. Era para se atender aos interesses e aos direitos daquela mulher que não queria mais cuidar do lar, trabalhar, enquanto colocaria as mulheres negras para fazerem este serviço e enquanto ignoraria a existência de mulheres transexuais e travestis como sendo mulheres e que sofrem numa sociedade que odeia o corpo da mulher em suas mais diversas formas. E a relação com o corpo de uma mulher trans e de uma mulher cisgênero serão relações diferentes, porque os corpos são diferentes, mas a relação como o patriarcado se relacionará com esses corpos são as mesmas. Então, quando nós vemos vertentes feministas chamadas feminismo radical, né? Não sei se aqui tem o mesmo nome, ou TERF, nos Estados Unidos, nós vamos entender que são mulheres que se utilizam de um discurso um tanto quanto incoerente, eu diria, para não dizer outra coisa. Incoerente porque dizem as mulheres estão baseadas pela biologia, pelo direito de parir, menstruar. E nós vamos ler os textos das feministas mais tradicionais, não estou nem dizendo dessas mais modernas, progressistas, que elas temem tanto, e as mulheres estarão dizendo, nós não queremos ser vista apenas pelo biológico. Eu não quero ser apenas a mãe dos filhos do meu marido.
Eu não quero ser apenas aquela que, por uma característica física, ficará presa em casa, cuidando do lar. É uma incoerência para legitimar a violência contra mulheres trans e travestis. No Brasil, 90% das mulheres trans e travestis vivem compulsoriamente da prostituição. O Brasil é o país do mundo que mais matam essas mulheres, e matam das piores formas. O Brasil é o país onde estas mulheres são expulsas da escola em torno dos 13, 14 anos de idade, são expulsas de suas casas, vão viver nas ruas, vão viver da prostituição, vão viver em casas de cafetina, são estupradas, são agredidas, são violentadas. Qual é o privilégio que elas tiveram ao nascer e serem sentenciadas a serem homem? Dizer, você será uma coisa a partir do seu genital, aquilo que você não é. Então, este discurso do tal feminismo radical é um discurso, primeiro, que em sua grande maioria são mulheres brancas, de classe médias, pensando teoria, protegida pelos muros da universidade. Não viveram a vida, não sabem o que é a dureza de ser um corpo sem trabalho, sem família, sem moradia, tendo que sobreviver todos os dias. Então, eu acho que é um discurso desonesto, que é um discurso desleal, e que o feminismo que abandona para trás mulheres trans e travestis é um feminismo que abandona a si mesma. Porque se não caminharmos juntas, se não dermos as mãos, se não entendermos que eu posso ser negra, você é branca, eu posso ser trans, você é cis, mas a nossa proposta é a mesma. O que eu e você queremos é a liberdade para todas as mulheres, é o direito pleno para todas as mulheres. E que se eu deixar você para trás, ou você me deixar para trás, nós não conseguiremos alcançar os direitos plenos para todas nós. Então é preciso que o feminismo abra os seus olhos, saia da sua zona de conforto, permitindo que outras mulheres possam entrar também. E que as vertentes do feminismo não sirva para nos separar. Ah, então aqui é o lugar do feminismo negro, aqui é o feminismo trans, aqui é o feminismo marxista, o feminismo 1, 2, 3, 4, enfim, não sei. Estas vertentes servem para que nós possamos colocar nossas particularidades. As minhas necessidades na vida são diferentes das suas, ainda que tenhamos um objetivo em comum. Então é preciso que haja um lugar onde eu possa falar do meu particular, do meu individual, que aí vai ser no feminismo trans, vai ser no feminismo negro. Você precisa de um espaço para poder falar da sua particularidade, mas nós também precisamos de um espaço para que possamos falar juntas de nossas necessidades e que essas especificidades, essas particularidades não nos separem, mas nos aproximem. Então eu acho que é desta forma que eu relaciono o feminismo com as mulheres trans, com as mulheres travestis e com todas as outras mulheres. As mulheres indígenas também estão longe de um espaço seguro para discutirem o seu feminismo. As mulheres empregadas domésticas, as mulheres trabalhadoras também estão longe. Que nós possamos abraçar todas as mulheres e entender que o feminismo é para todas, é para as 99 e que somente assim nós poderemos caminhar, alcançar e avançar. Eu disse 99 porque as 1% eu reservei para as rádios vêm. A outra questão era sobre a tua vida, a tua família, política pessoal. Muito obrigada. Com relação à minha vida e como isso se relaciona público, privado, individual, coletivo, isso se mistura muito. É muito difícil conseguir separar, desmembrar
essa Érica Hilton aqui, pessoa física, da Érica Hilton, pessoa jurídica. Porque, como eu disse, a minha trajetória se dá através dos movimentos, da militância e de uma aproximação muito grande com as bases, com os movimentos, né? A minha família, eu tive um rompimento muito forte aos 14 anos de idade, por conta de um discurso fundamentalista religioso que culpava a minha mãe por aquilo que eu era, que a endemonizava, a culpabilizava. Então eu fui expulsa de casa aos 14 anos de idade, mas logo depois eu me reaproximei e foi a reaproximação com a família que me possibilitou estar aqui hoje, porque talvez se eu não tivesse sido acolhida de novo, eu precisaria continuar me prostituindo para viver e talvez eu já estivesse até morta, como aconteceu com muitas das minhas colegas, ou ainda hoje estivesse na prostituição, porque para poder voltar é preciso oportunidades. E estas oportunidades vieram da minha mãe, que disse, me desculpa, eu reconheço o que eu fiz. O que eu fiz, não há palavras. Ela diz uma coisa sempre que é, se eu pudesse, eu te devolveria para o útero para que você pudesse nascer de novo e não passasse por nada do que você passou. Porque foi um processo muito doloroso, foi um processo muito violento, tanto para mim, que estava tendo que sobreviver nas ruas aos 14 anos de idade, quanto para ela, que era uma mãe que abandonava uma filha, que jogava uma filha para fora, porque alguém dizia para ela que aquilo era o que Deus queria que ela fizesse. Que ela fazendo aquilo, Deus salvaria a minha alma e a dela. Então, este reencontro com a família me possibilitou estar aqui hoje e eu tenho uma relação muito boa. Às vezes até um pouco preocupante, porque quando recebo alguns ataques, algumas ameaças, eu fico pensando, eu escolhi estar neste lugar. Minha mãe, minhas irmãs não escolheram. E eu tenho medo de que em alguma medida alguma coisa possa respingar nelas. Então eu sempre penso em como eu vou proteger a família, em como eu vou cuidar para que esses xingamentos, essas ofensas não cheguem até elas, porque elas não escolheram ser política, elas não escolheram estar na política. Mas é uma relação muito boa, e aí separar este público deste privado, eu confesso que ainda estou aprendendo, porque às vezes eu me sinto muito cansada, porque o trabalho entra na minha casa, porque as coisas invadem o meu tempo, porque tudo se mistura de uma maneira que às vezes eu já não sei mais qual é a persona a ser representada em determinado espaço. Então, como é pouco tempo que eu estou, né, como vereadora em São Paulo, eu ainda tenho pensado qual é a hora de separar essa Érica Hilton que está pensando o que quer, o que vai fazer, para onde vai, para que haja espaço também para esta Érica Hilton, de apenas 28 anos de idade, que tem muita vontade de viver, sagitariana, então imagine uma energia muito forte, mas que às vezes não consegue explorar essa energia porque está cansada dessa mistura público-privado. Então eu estou aprendendo, eu acho que eu responderia que estou tateando como separar as duas. Diego y Andrés. Erika, ¿você quer anotar? A pergunta? Se você quiser, senão ela é muito próxima. Acho que é muito que você já veio com a interpretação. É verdade, faça as duas coisas. Foram sofridas. Ah, qué bueno. Bueno, voy a ser breve. Me llamo Andrea Garritín, soy también del Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas. Y mi pregunta es, toma un poco de algunas cosas que habías dicho. La pregunta sería, ¿hasta dónde dialogar? ¿No? Porque tú, por un lado, has dicho en otras entrevistas que ante esa parte de la sociedad que se resiste a estos cuerpos como el tuyo que los interpelan, por un lado, tú apostás como al diálogo en el sentido de decir, por ejemplo, que las personas trans no están contra la familia, que son parte de una familia, esto que muy bien nos transmitías ahora,
que no quieren desestructurar la sociedad, porque son parte de esa sociedad, en fin. Me parece que es un discurso como muy dialoguista, ¿no? Incluso con otros partidos y tal. Eso por un lado me parece súper valioso, pero ¿hasta dónde dialogarías tú? Es decir, te sentarías, tomando también lo que decía Mariana, te sentarías en una mesa a dialogar con posturas muy extremas, como por ejemplo una postura transexcluyente, transfóbica, o una postura supremacista blanca, o una postura abolicionista de la prostitución? ¿Considerás que te sentarías a dialogar con esas posturas, o hay posturas con las que te parece que están como fuera de tu espacio de debate? Muito boa a sua pergunta. De fato, eu parto sempre do lugar onde, na política, é preciso dialogar. Não é possível fazer política sem diálogo. Política precisa de aliados políticos. Infelizmente, nós ainda somos uma pequena minoria dentro dos espaços da política. E para que eu possa ver as minhas propostas avançar, para que eu possa ver o meu projeto sair do papel, é preciso aliados. E, às vezes, esses aliados são racistas, transfóbicos, LGBTfóbicos, misóginos, porque isso está intrínseco nos valores sociais. Agora, sentar com alguém que seja abertamente isto, me parece algo impossível, porque o diálogo ele tem um limite, e esse limite não pode ser extrapolado. Existem pessoas que são o que são pelo desconhecimento, pela falta de uma melhor informação, pela falta de uma narrativa melhor elaborada, estão acomodadas em um discurso raso, em um discurso fácil, mas que quando nós chegamos lá e dizemos: você já olhou por este lado? A pessoa para, reflete e diz: não, vou pensar. Este dá para dialogar, ainda que haja muito racismo, muita transfobia, muita misoginia nesta pessoa, é possível, porque a pessoa se abre a escutar, se abre a pensar. Agora, um supremacista branco é uma pessoa que escolheu um lado na sociedade. É alguém que quer porque gosta da maldade, porque não aceita que as pessoas negras possam existir e viver. Uma pessoa abertamente transfóbica é alguém que escolhe a perversidade, que tem amor na dor, que tem amor no sofrimento, que se alegra ao ver a desgraça que acomete a vida destas pessoas. Com estas pessoas não é possível dialogar, mas talvez até não porque só eu não queira, porque eles não querem, porque eles não estão abertos a dialogar, porque o diálogo não faz parte do que eles acreditam. Eles usam da força bélica, eles usam da guerra, eles usam do ódio para combater estas naturezas. E aí nós também precisamos combater esta existência desse tipo de preconceito. O diálogo, ele é uma comunicação de via dupla. Eu digo, você escuta, depois você diz, e assim nós vamos construindo a nossa conversa. Se só eu digo, você se recusa a escutar, isso não é um diálogo. E na maior parte das vezes, estas pessoas só querem dizer, não querem escutar nada e estão dispostas a tudo para matar os grupos dos quais eles odeiam. Então, fica insustentável dialogar. O único diálogo que nós podemos ter é como nós vamos acabar
com esse tipo de pensamento no mundo e que nos últimos anos tem ganhado uma força brutal no mundo. Não só aqui nas Américas, mas em todo o mundo. Esta onda conservadora, supremacista, de negar direitos, tem ascendido e crescido. Se é possível dialogar, nós vamos dialogar. Se não é possível dialogar, nós vamos lutar. ¿Se escuchan? Sí. Bueno, primero nada, muchas gracias por estar acá. Soy Diego, tengo unas 2 preguntas para vos. Una tiene que ver con esto de la neoliberalización de los derechos humanos. Un poco comentabas esto del candidato por el PMDB, ¿no? Y cómo salía del closet públicamente. Pero pensaba cómo, bueno, otros candidatos de tu partido, John Willis, por ejemplo, estuvo exiliado por estas mismas razones. Y cómo pensar cómo ahí, bueno, al final no son siempre los mismos de siempre quienes terminan ganando, ¿no? Son las personas blancas, cisgénero, ricas, ¿no? O sea, ¿cómo entendés vos ahí que hay otras relaciones de poder que no solo se pasan por la neoliberalización de los derechos humanos? Y la otra pregunta es, bueno, ¿qué tanto logramos transformar realmente los movimientos sociales, ¿no? Porque también hay movimientos sociales que son conservadores, que están logrando academizarse, o academizarse entre comillas, que logran también incidir en partidos políticos, como las bancadas evangélicas, por ejemplo, ¿no? Y cómo podemos pensar entonces esta articulación con el sistema de partidos y los movimientos sociales como potencial, cuando en realidad los movimientos conservadores vemos que ya están haciendo lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué riesgo corremos en utilizar lógicas similares, en no repetir los mismos errores? Importante essa reflexão sobre as pautas, as nossas pautas, se tornando pautas neoliberais, se tornando pautas que vão ser cooptadas e que vão passar por este lugar aonde os rostos que aparecem são sempre o rosto do homem branco, cisgênero. Acho que nós estamos passando por um processo de mudança deste lugar, ainda que para nós, mulheres, negras, travestis, transexuais, lésbicas e etc., seja muito mais difícil. Porque mesmo nos lugares aonde nós estamos construindo, não querem que tenhamos voz, não querem que sejamos vistas, não querem que estejamos em espaço de poder, porque uma mulher incomoda, uma mulher negra incomoda muito mais, uma mulher negra travesti incomoda infinitamente. Esta é a definição, infinitamente. Então, quando nós começamos a entender que em determinado momento colocar um casal homoafetivo beijando na boca em um programa de televisão ou em uma propaganda de perfume, a O Boticário fez isso no Brasil, não sei se fez aqui também. Então, nós começamos a pensar exatamente neste ponto que você toca do neoliberalismo dentro, né, ali se confundindo com as pautas de direitos. Isso é sobre direito ou isso é sobre vender para este grupo? Isso é sobre estes grupos poderem beijar na boca, ou isto é sobre estes grupos que beijam na boca escondido poder comprar perfume? Qual é a reflexão que fica? E com toda esta preocupação, só quem pode beijar na boca são homens gays, brancos, cisgêneros, padrão? E nós? Nós não podemos beijar na boca? Nós não cabemos neste novo modelo de sociedade ou propaganda inclusiva? Onde estão as mulheres lésbicas, as mulheres trans, os homens não padrão, aquela bicha afeminada? Onde estão essa gente que não aparece no comercial, que não está representada na mídia? Isso ainda é um valor muito forte e está muito enraizado nesse debate sobre o neoliberalismo dentro das pautas identitárias. Mas acho que nós estamos
avançando na ruptura deste lugar. A nossa senadora disse que estou no coração do PSOL. Talvez isso seja um sinônimo de quem estará no coração dos partidos, de quem estará no coração dos movimentos sociais, que não há mais a possibilidade de uma agenda neoliberal que queira valorizar aquilo que vende, aquilo que é bonito, ou até mesmo tranquilo aos olhos da sociedade, porque é mais confortável, porque nós que estamos na base desta pirâmide não permitiremos mais. Nós não aceitaremos mais não sermos representadas. Nós não aceitaremos mais que nossas pautas sejam utilizadas para vender. Tem uma frase usada por Neon Cunha, que é uma ativista de São Paulo, porque eu tenho muita admiração, que ela diz: ocorre com nós, ocorre de nós. E eu acho que é esta a reflexão que é preciso ficar quando pensamos nesta forma de fazer política neoliberal. Ocorre com a gente, conosco, junto, ocorre da gente, porque nós vamos para cima deles, exigindo os nossos direitos. E eu perdi a segunda parte da pergunta. A segunda parte da pergunta, qual era? Era sobre qué potencial tienen los movimientos partidos cuando hay movimientos conservadores que están haciendo fenómenos similares y que buscan también legitimarse de esa forma. Acho que esses avanços que os movimentos conservadores têm alcançado não pode desmotivar os avanços que os movimentos sociais também têm alcançado. Esses movimentos estão muito mais fortalecidos porque fazem parte do senso comum, daquilo que pensa a sociedade, e eles já estavam no poder há tempos. Não com esses nomes, não com essas roupas, não com essas formas, mas já estavam lá. A geração vai passando, os interesses vão mudando e até os conservadores têm os seus próprios movimentos sociais. Movimento social, há pouco tempo, não era coisa de conservador, não era coisa de liberal, era coisa de esquerda, era coisa de negro, era coisa das mulheres. Os valores vão se transformando na sociedade e eles, muito rápidos, também vão se modernizando, se adequando para também conseguirem penetrar este novo lugar que se consolida no espaço social. Mas eu acho que, de maneira alguma, isso deve servir como algo a nos desmotivar. Primeiro porque eles roubaram essa ideia de movimento de nós. Eles não tinham movimentos. Eles não diziam em movimentos. Então, talvez a presença dos movimentos sociais na sociedade esteja crescendo tanto que até os conservadores queiram reivindicar para si que têm os seus movimentos. O que encoraja os movimentos da velha guarda, que sempre estiveram ali. E acredito que nós temos uma árdua, longa, difícil disputa de espaço, de protagonismo com esta direita conservadora, que tem muito mais capital para organizar os seus movimentos, que tem muito mais braços na instituição, mas que não tem aquilo que é mais importante, o coração das pessoas nos movimentos, a forma da verdade de se fazer os movimentos. Muitas vezes aquelas pessoas estão ali compradas, estão ali por cargos, estão ali, mas não porque elas amam aquela causa, não porque elas se convenceram, muitos amam, não estou dizendo que não há apaixonados na direita conservadora, há muitos apaixonados. Na direita não são apaixonados, são lunáticos, é diferente. Apaixonados somos nós, eles são lunáticos. Há muitos lunáticos naquele espaço, mas que estão tentando reproduzir
uma ideia que não é originalmente deles. Então, eu acho que desta maneira, seguindo com originalidade, comprometido com o que nós sempre soubemos do que é fazer luta, nós conseguiremos avançar e superar os desafios impostos pelos movimentos de direita. Muy bien. Dos preguntas más y tenemos que cerrar, pues ya estamos en hora. Sí. Si no, no. Bom dia. Érica, que prazer conhecê-la e que gostoso escutá-la. Eu sou da Paraíba também, sou do pessoal aí do estado da Paraíba. Muita alegria poder conhecê-la. Acá esse ano, Érica, o 25 de novembro teve como lema um oceano de violências, barreiras e resistência, né? Porque com tantas décadas de luta na retomada da segunda onda do feminismo, né, que tem sua idade quase, né, 28 anos, e a gente está falando de tanta violência nos dias de hoje. Você poderia conversar com a gente um pouco sobre essas situações de ameaças que você tem vivido, junto também com um grupo de mulheres negras parlamentares que também está vivendo assim, o contexto de violência forte, e até que vocês estão atuando em conjunto, né, em todo o Brasil. E como anda essa questão da proteção de vocês a nível internacional, de proteção de direitos humanos, e seu caso particular? Um prazer. O prazer é meu em conhecê-la. Ontem estive... Não foi aqui ontem, né? Não, né? Não, mas ela frente. Então... Comunicação. Então, e com as miçangas, numa atividade que era quem cuida das que cuidam, e trouxe a reflexão que o Instituto Marielle Franco faz no Brasil sobre quem protege as mulheres negras que se elegeram, tendo tido no Brasil o caso Marielle Franco. E nós entendemos que as mulheres negras são elas mesmas quem precisam cuidar delas mesmas, porque as autoridades são muito lentas, a relação internacional, em alguns casos, acontece, em outros não. Nós temos casos de deputadas negras, como, por exemplo, Talíria Petroni, que não pode voltar ao seu estado por conta das ameaças de morte. Pensemos, o que é você ser eleita por um estado e não poder retornar a ele porque a sua vida corre perigo? O que é você ter um mandato pelo voto popular e ter medo de encontrar a sua base porque a sua vida corre perigo? A senhora sabe, senadora, o quanto é importante estar com os eleitores, o quanto é importante estar no território, o quanto é importante viver com a nossa comunidade. E nós somos impedidas pela violência de estarmos aonde gostaríamos de estarmos. Muitas de nós precisamos andar de carro blindado, com segurança, como se fôssemos uma rainha, quando, na verdade, somos mulheres vindas das favelas, pobres, que conhecem a realidade dos seus territórios, mas que agora estão distantes dos seus territórios, mas não porque querem, porque precisam viver. E o quanto isso também não impacta a reeleição dessas mulheres. A violência que nos tira do jogo político, não só porque nos mata, porque nos silencia, mas porque impede que estejamos com os nossos e logo pareça que nada estamos fazendo. E nas próximas eleições, talvez não tenhamos votos suficientes para ocuparmos a política e assim eles nos varrem do poder. A violência, ela é um projeto político. A violência, ela é pensada, ela é formulada, ela é destinada a certos corpos específicos.
E estes corpos têm raça, têm classe, têm gênero e têm território. Nós estamos vivendo no Brasil por conta do que é a violência, mas pelo contexto político representado por Jair Bolsonaro, um cenário aonde todas, se não todas, quase todas as mulheres negras que se elegeram têm medo de morrer e convivem com inúmeras ameaças de mortes, ataque e violência constante. Perderam a liberdade, se colocaram como porta-voz dos seus grupos e perderam o direito de andar nas ruas, de serem livres. Esta é a violência que assola a vida das mulheres políticas no Brasil. Esta é a maneira como o mecanismo da violência encontra de impedir que essas mulheres possam fazer um trabalho mais profundo, mais territorial, mais dentro dos espaços. Tentam nos intimidar, tentam nos calar. E nós temos medo, porque nós vimos do que eles são capazes e até hoje nós seguimos nos perguntando quem mandou matar Marielle Franco. E não se sabe quem mandou matar Marielle Franco. Se suspeita, se supõe, mas não se sabe quem mandou matar Marielle Franco. Então, isso faz com que tenhamos ainda mais medo por nossas vidas. Então, este é o cenário em que nos encontramos. Esta é a realidade da violência para as mulheres negras no Brasil. Uau! No, en rojo, en rojo. Aí. Bom, vou falar em português, porque é uma das poucas oportunidades que eu tenho de falar em português nessa universidade. Chegou no momento. Bom, primeiramente, um grande prazer, Érica, estar aqui nesse espaço com você. Eu estudo aqui na UDELAR, eu faço mestrado em políticas de infância, direitos de infância e políticas públicas. E a minha pergunta vai um pouco por aí sobre a ideia de trabalhar com infâncias trans. A minha tese de mestrado vai ser sobre infâncias trans e a necessidade de falar disso publicamente enquanto política pública e enquanto um lugar de visibilidade, porque a gente vê que essas crianças só aparecem quando elas já se tornam um problema, quando elas já são expulsas de casa e entram para a prostituição, quando elas já estão espancadas pelos pais, e ainda dentro do aspecto das pessoas que colocam como algo aceitável, não colocam como algo desejável. É como se fosse, de qualquer maneira, um problema, uma criança que não corresponde ao gênero designado quando ela nasce. Então, essa é uma coisa que eu gostaria muito de ouvir você falar. E falar um pouco sobre que, para mim, tudo isso que você falou do mandato coletivo, dos partidos do Brasil, que o quanto é perigoso você fazer determinadas alianças, porque, para mim, no Brasil, isso começou a vir ladeira abaixo a partir do momento que a Dilma, em 2010, fez uma carta pela família, onde ela se disse contra o aborto, onde ela disse que não permitiria nenhuma política que afrontasse a família brasileira. E aí a gente se pergunta o que é a família brasileira, que ela está falando, e a partir daí foi só ladeira abaixo até chegar na Damares, menino usa azul e menina usa rosa. Então, que é muito perigoso politicamente fazer determinadas alianças que podem levar a algo muito perigoso para a sociedade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse ponto de infância. Isso, obrigada, é uma honra estar aqui com você. Temos muitas brasileiras. Bom, acho importante nós pensarmos na infância trans, porque a sociedade olha para nós como se nós não tivéssemos sido crianças, como se nós fôssemos pokémons que se transformou, de repente, em uma coisa da noite para o dia. Nós não somos pokémon.
acho que não preciso dizer isso, mas às vezes é importante reforçar. Nós também fomos crianças, nós também tivemos uma infância, e eu agradeço todos os dias a minha infância, porque a minha infância e o amor, a liberdade que eu recebi na infância foi o que me permitiu ser quem eu sou hoje. Se eu não tivesse tido um alicerce de poder ser quem eu era, de poder colocar uma toalha na cabeça e dizer eu sou Paola Bracho, talvez eu não conseguisse encontrar forças para voltar para trás. Olhar para a infância trans é olhar que as pessoas trans não se transformam em pessoas trans, assim como as pessoas cisgêneros não se transformam em pessoas cisgêneros. Todos nós somos o que somos, e a identidade ela é construída a partir dos dispositivos sociopsicossociais que nós temos à nossa disposição. Simone de Beauvoir vai dizer: não se nasce mulher, torna-se mulher. E o que ela está querendo dizer é que todos nascemos pessoas. E a partir dos valores que nos conectamos, construímos nossa identidade e podemos dizer: sou menino ou sou menina. Negar a infância trans é negar que possamos ter uma infância feliz, é negar que possamos ser livres, é negar que somos tão normais e naturais quanto qualquer outra pessoa. Achar que a transexualidade é uma coisa que só pode vir a acontecer na vida adulta é associar ela ao promíscuo automaticamente. A infância é inocente, então não pode ser transexual. E qual é a ausência da inocência que existe na transexualidade? Olhar para a infância trans é garantir que essa criança não vá tomar hormônios sozinha, é garantir que essa criança não vá se mutilar, é garantir que essa criança tenha direito à educação, à escola, à família, ao trabalho, à religião, que é um pilar importante dos valores da sociedade. É garantir que as pessoas trans possam ser vistas desde sempre e não como algo que vai surgir na sociedade, que vai surgir em determinada idade. Olhar para as infâncias trans, e fico muito feliz que haja pesquisa neste sentido, que haja um olhar preocupado com essa temática, é se preocupar com o futuro das pessoas trans, porque estas crianças de hoje serão a Érica de amanhã, e tomara que sejam a Érica de amanhã sem precisar dormir na rua, sem precisar se prostituir, sem precisar sair da sua casa, sem precisar fazer uma série de coisas simplesmente para ser e existir. Olhar para a infância trans é deixar com que nós possamos existir desde sempre, com respeito, com cuidado, com amor, com responsabilidade, com naturalidade. Ter uma criança trans em casa não é nada surreal, não é atípico, não é como ter um unicórnio em casa. Nós não somos unicórnios. Até poderíamos, seria mais legal, mas não somos. Então, eu acho que esta é a importância e esta é a preocupação que já emendo na necessidade dos limites para o diálogo, nos limites para a aliança, porque, de fato, a aliança feita pelo governo Dilma de forma desproporcional levou a presidenta ao golpe. A partir do momento em que ela disse, aqui eu não vou, eles disseram, aqui você não fica.
É preciso saber a quem estamos dando a mão, porque às vezes podemos estar dando a mão ao nosso pior algoz. A pessoa que vai nos apunhalar pelas costas. E acho sim que o Partido dos Trabalhadores, em determinado momento, acabou pecando nesta aliança. O que não vou crucificá-lo para sempre, porque acho que o Partido dos Trabalhadores e a gestão Lula, Dilma, tiveram contribuições muito importantes para o Brasil, fizeram com que o Brasil tivesse uma outra realidade socioeconômica, mas eu não posso ser hipócrita e também não posso não ser crítica. Inclusive, acho que o Partido dos Trabalhadores poderia ser mais autocrítico, porque acertaram muito, mas também erraram muito. O que é natural, o que é normal. Talvez eu também, quando olhar para a minha trajetória daqui 20 anos, possa dizer que bom, eu acertei muito, mas também errei muito, porque esta é a vida. Este é o fazer político. Agora, quando o meu erro está atrelado a negar direitos, a abrir mão dos meus princípios, a abrir mão daquilo que eu acredito como essência, como base da minha plataforma, deixando com que outra ideia possa predominar, eu acho que esse é um risco muito alto a se pagar. E eu acho que todo o mundo, não só o Brasil, mas todo o mundo aprendeu com o que foi o golpe da ex-presidente Dilma, da qual tenho muito respeito e carinho por ela. Porém, foi retirada do seu cargo a primeira mulher eleita à presidência da República, foi tirada porque o Brasil é machista, porque o Brasil é misógino, sem sombra de dúvida alguma, mas porque também havia feito relações que não seriam sustentadas por muito tempo. E depois do golpe de 2016, nós tivemos aquilo que é de pior na história do Brasil. Antes de Bolsonaro, nós precisamos enfrentar Michel Temer, que foi um governo terrível para as mulheres, para os direitos, para a ascensão. Nós temos no Brasil uma PEC de congelamento, de investimento à saúde, à educação e a uma série de outras esferas nacional que foi implementada na gestão Temer. E o processo de Temer, na verdade, no Brasil nós fazemos uma análise que tudo isso acontece até mesmo antes de Temer. Aécio Neves não aceitando o resultado das eleições, e aí começa o jogo político contra a ex-presidenta Dilma. E nós vamos enfrentar Michel Temer, Aécio Neves, Michel Temer, e nesse período nós vamos vendo o Brasil se organizando para chegarmos a Jair Bolsonaro. Um homem que, quando ia à televisão, e eu vou concluir, porque acho que estamos apertados de horário, né? Um homem que ia à televisão e a sociedade brasileira dizia: isso é uma piada. Esse homem não vai ser presidente do Brasil nunca. Eu não sei se vocês já tiveram o desgosto de ver Jair Bolsonaro falando em alguma entrevista, em algum espaço. Se não tiveram, não precisam ter, não façam isso. Mas se tiveram, poderão entender o que eu estou dizendo. Então nós achávamos que aquilo era impossível de acontecer no Brasil. E nós temos aí ele, como presidente, talvez vá cumprir o seu mandato inteiro. Nós clamamos por um pedido de impeachment, mas talvez esse impeachment nunca venha. Então eu acho que é desta forma que nós também precisamos tomar cuidado quando vamos negar direitos básicos, como o direito ao aborto, como o direito ao casamento homoafetivo, como a descriminalização das drogas, que só serve para encarcerar o povo negro, o povo pobre no Brasil. Quando nós abrimos mãos desses princípios, nós precisamos parar e pensar: por quanto tempo nós conseguiremos
caminhar para frente com estas alianças. Eu acho que este foi um erro grave. Espero que você siga com a sua pesquisa e que a sua pesquisa traga muitos diagnósticos para nós. No Brasil, nós estamos enfrentando um problema muito sério, que é o desmonte da pesquisa, que é o desmonte da ciência. E para mim, enquanto legisladora, isso me desespera, porque não tem como legislar sem pesquisa. Não tem como fazer política sem pesquisa. Não há política sem dados. Os pesquisadores são importantíssimos, fundamentais para a sociedade. É preciso que haja investimento, é preciso que haja ciência, é preciso que haja pesquisa para que a gente possa fazer um bom trabalho, para que a gente possa devolver à população aquilo que os pesquisadores estão nos apontando, estão nos alertando. Estamos passando por um momento difícil, mas tenho certeza que iremos superá-lo, e eu espero que você continue a pesquisar e que a sua pesquisa, como muitas outras pesquisas, possam apontar para nós, que pensamos as leis, que pensamos a política, quais são os melhores caminhos para que essas crianças tenham plenitude e vida. E só para concluir, uma coisa que me preocupa muito nas infâncias trans é o não direito à infância. O que eu vejo é que quando uma família reconhece que seu filho ou sua filha é trans, automaticamente essa criança deixa de ser criança e se torna trans. Pessoa trans. A criança trans precisa ter o direito de brincar, de ir à escola, de ser feliz e não de ficar falando sobre ser trans. Ela vai falar disso depois, quando tiver maturidade para falar sobre isso. Enquanto ela for criança, que ela possa ser apenas criança. Que nós não permitamos que roube a ingenuidade, a delícia da infância de nossas crianças. Bueno, creo que cabe decir un inmenso gracias, con mayúsculas y colores, por tu presencia, por todo lo que nos trajiste en la mañana de hoy. La pena de que esto tiene un final, porque creo que todos nos quedaríamos escuchándote un buen rato más. Así que bueno, agradecerles a ustedes, pero sobre todo agradecerte a ti. Desearnos que ojalá puedas volver pronto. Sí. Y desearte que puedas seguir adelante con tu vida y con tu militancia en Brasil, porque me parece que son faros fundamentales, no solo para Brasil, también para nosotros. Nos trajiste temas, nos trajiste reflexiones que me parece que son fundamentales. Así que muchísimas gracias y te esperamos pronto de nuevo.